Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40. Os irmãos nos perdoam. Às vezes a dificuldade de ler. Domingo, encerramento da nossa festividade, perdi a minha Bíblia. Não sei se alguém pegou, confundindo com a Bíblia dele. Como a gente é pastor, a gente leva um no canto, no outro. Quando volta, quando vai caçar, cadê, a Bíblia? Aí eu tô com a Bíblia letra minúscula, né? Mas Deus vai dando graça para nós. Não conseguimos ler? Dá para ler? Dá. Deus é fiel. Lucas, capítulo 8, versículo de número 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos os estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele apertava a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastava com os médicos e todos os seus haveres, que é dinheiro, e por nenhum puderam ser curada. E chegando por detrás dele, tocou nas orlas das suas vestes. Poder sentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, vemos aqui Dr. Lucas narrando essa história paralela uma com a outra de Jairo, príncipe da sinagoga, e da mulher do fluxo de sangue. Nós vemos que antes de Jesus chegar neste cenário, a qual havia acontecido este evento, Jesus, ele passara por uma terra dos Gadarenos, e ali Jesus havia curado um homem que estava possesso de demônio, com legiões de demônio. A Bíblia nos fala que após a libertação daquele homem, Jesus libertar aquele homem, Jesus, a multidão, as pessoas daquela terra, pede que Jesus vá embora, porque Jesus haveria de trazer prejuízo para aquele povo, porque um povo criador de porcos, e o seu lucro, quando Jesus liberta aquele homem, aquela manada de demônios entra naqueles porcos, e todos morrem, e eles ficam preocupados. Jesus então, ele pega um barco, e o homem quer seguir Jesus. O homem que agora está liberto quer seguir Jesus, mas Jesus manda que o homem fosse e anunciasse na cidade. Mas Jesus com seus discípulos, ele entra no barco, e agora ele chega numa cidade chamada cidade de Cafarnaum. E agora nós vemos a narrativa deste texto a qual nós iremos pregar nesta noite. E nós vemos aqui essa história. E acontecendo que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque estavam esperando. Quando Jesus desce do barco, a multidão aperta Jesus, porque já estava aguardando Jesus. Porque aonde Jesus passava, algo diferente acontecia. Porque aonde Jesus passava, pessoas eram restauradas, pessoas eram mudadas, pessoas eram transformadas. Então, quando Jesus ele desce ali em Cafarnaum, a multidão aperta. A Bíblia nos fala, a história narra, que de repente vem um homem por nome Jairo, desesperado, e este homem, a multidão apertando Jesus, e este homem ele chega até Jesus, e o texto nos fala que Jairo se prostra-se diante de Jesus, porque reconhecendo o poderio e a honra e a glória merece somente ao nosso Jesus. E ele então
proclama que Jesus viesse até a sua casa, porque a sua filha estava doente. A sua filha tinha em média 12 anos de idade. E a Bíblia nos fala que quando o homem prostra até Jesus, esperando que Jesus vai até a sua casa para resolver o seu problema, porque a sua filha, o estado a qual ela estava se encontrando era um estado de morte. E nós vemos que nessa história, que nessa narrativa, Jesus conversando com o homem, conversando com Jairo, um homem importante da sinagoga, um homem que aos olhos humanos ele tinha prioridade, mas sabemos que para Jesus não tem posição social, para Jesus não tem requisição financeira maior, porque Jesus, ele é Jesus, meu irmão. Jesus, ele é grande, ele é poderoso. Aquele homem, mesmo com a sua grande posição social diante do povo grande, ele prostra-se diante de Jesus, suplicando que Jesus fosse até a sua casa. E esse texto paralelo, vemos que no meio desta narrativa do Dr. Lucas, entra na história uma mulher que também 12 anos sofria de um fluxo de sangue. E a história nos conta que esta mulher, ela sofria, ela já havia gastado todo o seu dinheiro com os médicos. O doutor Lucas contando essa história. A medicina procurava jeito, a medicina procurava solução para aquela doença daquela mulher, porque é uma hemorragia interna a qual aquela mulher estava sofrendo. Aquela mulher, ela tinha um período menstrual e não parava, o sangramento era constante. Nós vemos que no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 19, nós vemos que uma mulher, quando ela estava no período menstrual, tudo aquilo que aquela mulher tocava se tornava impuro, tudo aquilo que ela colocava a mão se tornava impuro. Se uma mulher tocasse em um homem, se tornava impuro. Nós vemos que esta narrativa, quando uma mulher ela estava nesse período menstrual, ela tinha que ficar mais ou menos 7 dias, para então ela se tornar novamente limpa, ela se tornar novamente pura. Mas nessa narrativa, esta mulher, a situação dela, pastor Amarildo, era uma situação gravíssima, porque ela tinha 12 anos que estava com aquela hemorragia intensa e não parava. Eu creio que aquela mulher, o seu estado psicológico era um estado difícil, a sua mente estava num caos, numa confusão, porque o seu dinheiro, a sua posição requisitiva não tinha condição de resolver o seu problema, porque aquela mulher ela precisava de uma cura urgente, aquela mulher precisava de uma restauração urgente, e nós vemos que ela precisava de ter um encontro urgente, e ela precisava de uma solução urgente. Mas quando a solução humana, quando para o homem não tem mais jeito, quando nós vemos que aquela mulher já não tinha mais condição até mesmo de sanar o seu problema físico, ela ouve falar de Jesus, ouve falar de Jesus. Um dia eu e você ouvimos falar de Jesus, e nós estávamos doentes, nós estávamos enfermos, e nós ouvimos falar de Jesus. Então, quando ouvimos falar de Jesus, nós corremos até Ele, e nós então tivemos um encontro com Jesus, e Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele arrancou de nós todas as nossas impurezas. Ele se fez de maldito naquela cruz por mim e por você. E eu te convido nesta noite a glorificar este Jesus, a glorificar este Jesus. O sangue que jorrava daquela mulher era um sangue puro, mas o sangue que jorrou naquela cruz era um sangue purificador. Era um sangue purificador. A história nos conta
ela toma a cena, ela entra na história, ela chega de penetra, ela chega sutil. Imagine, meu irmão, uma mulher que não podia estar no meio da sociedade, uma mulher que não podia estar junto com a sua família, uma mulher que estava há 12 anos sem ter um convívio social com as pessoas, uma mulher que não podia se assentar em um lugar, porque as pessoas tinham medo de sentar no lugar que ela sentava, medo de então se tornar impuro. A situação daquela mulher não era uma situação muito fácil, era uma situação difícil, mas como eu havia já falado alguns minutos anteriores, ela ouve falar de Jesus, então ela toma uma atitude. Eu e você, para que a restauração ela venha acontecer na nossa vida, temos que ter atitude na nossa caminhada. Não devemos ficar prostrados em cima da cama. Levanta-te e vai ter um encontro verdadeiro com Jesus. Levanta e vai ter um encontro verdadeiro com Jesus. Sai da sua zona de conforto, sai da situação. Para de procurar somente recurso humano, porque aquele que pode resolver o seu problema se faz presente aqui nesta noite. Aquele que pode trazer a cura da alma se faz presente aqui neste lugar. Eu sinto a graça de Deus neste ambiente. Eu sinto a glória de Deus nesta casa. Não importa a situação que você adentrou dentro desse recinto, não importa qual é o seu estado, mas eu quero te dizer, o Jesus que opera milagre está neste lugar. O Jesus que restaura qualquer área da minha, da sua vida, Ele está neste lugar. Eu não sei como está a sua situação, mas Jesus vai fazer coisas grandiosas neste lugar. Toca nele. Jesus quer restaurar aqui nesta noite. Jesus quer restaurar aqui nesta noite. Jesus quer restaurar aqui nesta noite. E aquela mulher, ela levanta, e a Bíblia nos fala que ela rompe, e ela rompe multidões. A multidão aperta, a multidão espreme o mestre, a multidão ela sufoca o mestre. E aquela mulher, ela procura jeito de sair de uma forma sutil, sem que ninguém observasse a sua situação a qual ela se encontrava. E ela procura um jeito. Eu tenho que chegar nele, porque ele pode resolver meu problema. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu tenho que chegar até nele, porque ele pode resolver o meu problema. Porque a fé sem obra, ela é morta. Ela teve fé, mas ela também teve obra. Eu tenho que ir lá, eu tenho que tocar nele, eu tenho que tocar naquele homem que resolve a minha situação. E ela foi rompendo, pastor Amarildo. E a Bíblia nos fala que de repente ela entra em meio à multidão de forma meio escondida. E a Bíblia nos fala que de repente aquela mulher, ela tem uma atitude. Ela chega até Jesus, o mestre, como eu e você chegou um dia até Jesus, de forma sutil. Chegamos meio acanhado, porque nós não tínhamos intimidade com Ele, porque nós não tínhamos um diálogo com Ele, porque não conhecíamos Ele como deveria conhecer. E nós chegamos de forma sutil, mas de repente de uma forma extraordinária, chegamos de uma maneira diferente, pastor Amarildo, e simplesmente tocamos nas vestes deles. Simplesmente tocamos na veste dele. E de repente o mestre fala: alguém me tocou. Ah, Pedro levanta. E ele então diz: mestre, a multidão te aperta, mestre. Como vamos saber quem te tocou? Porque aquele que me tocou de uma maneira diferente. Deus, Jesus está falando nesta noite. Eu não quero que você toque de uma maneira comum, mas eu quero que você toque de maneira diferente. Toca de uma maneira sutil.
Toca de um jeito diferente, pelo amor de Deus, meu irmão. Toca nele nesta noite. Quem sente a graça de Deus, dá aleluia. Quem sente a glória de Deus, dá aleluia nesta noite. Quem sente a glória de Deus, glorifica o eterno. Pessoas estão tocando em Jesus nesta noite. Pessoas estão sendo restauradas nesta noite. Te viram você, olharam para você. Olharam para você. Aquele que restaura, irmão, está aqui nesta noite. Talvez o homem te vê de uma maneira por fora, o homem te vê de um jeito, mas eu quero te dizer, Jesus te vê de outra maneira totalmente diferente, porque Ele olha por dentro. Ele olha por dentro e Ele está estancando hemorragia nesta noite, pastor Amarildos. Ele está estancando hemorragia nesta noite. Você veio para este culto sangrando por dentro. Você veio para este culto, só Deus sabe, mas você veio com atitude, falando consigo mesmo. Hoje eu toco, hoje eu toco, hoje eu toco nele, hoje eu toco diferente. Não vai ser como os cultos anteriores. Vou tocar de forma diferente. Irabacá, Sureman. Te quebe andar, Sureman, te quebe a cai. Redemão, te quebe a nagassura baixarabacai. Eu sinto a graça dele aqui nesta noite. Eu sinto a glória dele aqui nesta noite. Há pessoas que já estão sentindo algo diferente. Já vejo pessoas tocando de maneira diferente no mestre. Já vejo pessoas tocando de maneira diferente nele. Tem pessoas que estão tocando de forma diferente nesta noite. Tem pessoas que entenderam que para tocar tem que ser de maneira diferente, pastor Marildo. Oh, aleluia! De repente, quando a história, aquela mulher agora, Jairo agora está perto do mestre, e o mestre está ali, perguntando: alguém me tocou? E aquela mulher, quando toca em Jesus, o seu sangue é estancado, e disse Jesus: alguém me tocou, porque conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo aquela mulher que não podia ocultar, aproximou-se tremendo, e prostou-se até ele, e declarou-lhe diante de todos, porque ele havia tocado, e logo sarará. E ele disse: tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Vai em paz, vai em paz. A tua fé te salvou, vai em paz. Aquela mulher recebeu a sua vitória, a sua bênção. A história continua. E Jairo agora está ali em volta de Jesus, pastor Marildo. De repente, vem um homem, vem uma pessoa lá da casa de Jairo. E Jairo então ali pergunta: eu cheguei até Jesus, comecei a conversar com ele, largou o meu problema. Dizer, meu irmão, Jesus sabe a hora certa e o momento certo dele fazer na sua vida, não te preocupa. Talvez você está achando que Jesus não está olhando a sua causa, mas Ele está olhando, só entenda, Ele vai fazer na hora dele, do jeito dele, da maneira dele. Aí já está ali, pastor Marildo, perto dele, quando chega ali, aquele homem vindo da casa de Jairo, e ele fala: olha, para de importunar o mestre, porque a sua filha morreu. Ah, Jesus. E Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, e se será salva. Não temas, Jairo. Jesus agora ele pega e vai para a casa de Jairo. E quando ele chega lá, pastor Mário, há um alvoroço, há choro, as carpideiras, né? Está chorando. Algumas pessoas estão se derramando em lágrimas.
Aí Jesus então chama Pedro, Tiago e João, aqueles mais próximos, e ele entra para dentro da casa. Quando ele entra para dentro da casa, ele chama os pais da menina, vem cá. Chama também a mãe da menina, o pai da menina, e entra para dentro do recinto. E de repente, com as minhas palavras, ele fala: ela não está morta. Aí algumas pessoas começam a zombar de Jesus, algumas pessoas começam a rir de Jesus, começam a lhe zombar de Jesus. Meu irmão, tem coisas que para acontecer na minha, na sua vida, é só entre nós, a nossa família. Tem coisa que para acontecer, Jesus está falando comigo, com você. Entra para dentro de casa, chama os filhos, chama o esposo, entra e somente você vai ver, o milagre vai acontecer. Levanta, levanta, levanta para você adorar o Eterno. Levanta para você adorar Ele. Levanta para você adorar Ele. É dentro de casa. É dentro de casa que o milagre vai acontecer. Levanta, menina. Dá comida para ela. Ela está viva. O Espírito voltou.